Fala galera, mais um vídeo de Webpack. Aqui quem fala é Danilo Barros. Caso você esteja vendo esse vídeo e não está acompanhando a série, eu estou deixando aí na descrição do vídeo o link para a playlist e também o link para o repositório lá no GitHub. Beleza? Bom, e sobre CSS? Como é que a gente poderia fazer? Eu vou aqui no editor de código e a gente poderia fazer do jeitão tradicional mesmo. Criava aqui uma tag link no index.html, criaria um arquivo CSS aqui dentro da pasta build e daria tudo certo. Só que, caso a gente quisesse minificar o nosso arquivo CSS, ou se a gente quisesse usar um auto prefixer, que é aquele cara que coloca os prefixos de WebKit, MOZ, MS, ele sai colocando isso daí pra gente. A gente poderia fazer do jeitão manual, só que isso é muito penoso. Ou a gente poderia usufruir do Webpack, que já faz tudo isso aí pra gente. Então a pergunta é, como é que o Webpack trabalha com o CSS? Já que o arquivo de entrada é um arquivo JavaScript. Então a gente vai ver aqui como é que o Webpack trabalha com isso daí. Então antes de qualquer coisa, vamos criar aqui uma pasta chamada CSS. Essa pasta fica dentro de source. E dentro dessa pasta CSS eu vou criar um arquivo chamado index.css. E nesse arquivo CSS eu vou criar aqui alguns estilos. Eu vou colocar aqui body, vou mudar o font family para Helvetica. Também vou mudar o background color para 3498 dB. E também vou colocar aqui uma cor para o texto CF0F1. Vou salvar isso daqui. E agora eu vou lá no entry point, que é o arquivo app.ts, e vou importar o meu arquivo CSS. Import. Eu vou subir aqui um nível do diretório. Vou para o diretório CSS barra index.css. Vou salvar esse arquivo. E agora é hora de você pensar assim, cara, CSS importado no JavaScript. Então a lógica aqui é simples. Eu vou voltar aqui no Webpack config. Então olha só, se esse cara, ele é o nosso entry point, certo? Então o Webpack vai executar todas as coisas através dele. Quer dizer, melhor dizendo, a partir dele. Então, eu preciso dizer de alguma forma que existe esse arquivo CSS. Então, ao importar esse arquivo CSS aqui no entry point, eu simplesmente estou dizendo para o Webpack que ele vai fazer parte dos processos aí de geração de bundle. Não que vá ser gerado um bundle, né, CSS. Mas a gente vai ver aí já já como é que a coisa vai se comportar, beleza? Acho que deu para entender aí a lógica da brincadeira aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no terminal, eu vou executar a aplicação, a gente vai ver o que acontece. Então olha só, a gente tem um erro justamente no arquivo CSS, e daí ele te dá aqui uma dica. Você pode precisar manipular esse arquivo, esse tipo de arquivo com um loader apropriado. Então galera, assim como a gente precisou manipular os arquivos TypeScript com um loader, ao importar um arquivo CSS dentro de um arquivo JavaScript, a gente tem que ter um loader no Webpack para que ele consiga entender que aquilo ali não é um arquivo JavaScript, e sim um arquivo CSS. Daí existe um loader de nome muito sugestivo, que é o CSS Loader. Então a gente vai começar instalando esse cara aqui, e também aqui ó, no exemplo de configuração, ele te mostra um outro loader, que é o Style Loader. Ou seja, a gente vai usar dois loaders, um seguido do outro, para um mesmo tipo de arquivo. Ó, tá? A coisa que acontece da direita para a esquerda. Então, esse CSS Loader, ele vai fazer com que o Webpack entenda que, cara, então arquivos.css são arquivos que eu vou transformar através desse loader CSS. Beleza. Quando isso estiver pronto, aí vão rodar esse outro loader aqui, que é o Style Loader. Tá aqui o repositório dele. E esse cara aqui faz o que? Ele adiciona CSS no DOM, injetando uma tag style lá no head.
do CSS, beleza? Então isso daqui já é conhecido da galera que trabalha com web. Essa tag style vai estar lá com todo o CSS que a gente gerar, beleza? Então vamos começar aqui instalando esses caras através do npm. Vou voltar aqui no terminal, vou derrubar o servidor, vou limpar a tela, vou colocar aqui npm install usando o alias. Vou injetar esses caras no dev dependencies, então vou usar o alias aqui também, D maiúsculo, e vou colocar aqui o nome dos loaders, css loader style loader. Vou colocar aqui sudo para ele me dar permissão para instalar. Pronto, finalizada aqui a instalação, vou voltar aqui no browser só para a gente conferir, ó. A gente vai usar essa configuração aqui mínima mesmo. A gente vai só colocar a propriedade include, beleza? Então vou voltar aqui no editor de código, vou para o webpack config e aqui abaixo da configuração dos loaders para arquivos TypeScript, eu vou incluir uma nova para arquivos CSS. Finalizada aqui a nossa regex, agora eu vou usar aqui a propriedade include para incluir somente a pasta src/css e vou dizer aqui quais são os loaders que serão utilizados. A gente vai seguir aquela ordem lá, style, exclamação, para separar o outro loader que vai ser utilizado, css. Vou salvar esse arquivo, vou voltar no terminal, limpar a tela e executar a aplicação novamente. Agora sem erro nenhum, vou voltar aqui no browser, executar localhost 8080 e tá aí o nosso exemplo agora com o estilo. Eu vou abrir aqui a ferramenta desenvolvedor, vou clicar aqui em inspecionar elemento, abrir aqui a tag head e a gente pode ver, ó, que tem agora uma nova tag aqui, style, com o CSS que a gente criou lá no index.css. Joia? Então se gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha, daí você me ajuda a divulgar o canal e até o próximo vídeo.